Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Estava aqui pensando e aí eu resolvi, antes de fazer o vídeo, criar essa thumbnail bem aqui, ó, para esse vídeo. Por que ninguém compra todo o XRP se ele ainda está muito barato, né? Por quê? Por que que o JP Morgan não compra todo o XRP que ele pode? Por que que a Banco of America não compra todo o XRP que ele pode? A SBI que é muito fã do XRP, por que que ele não compra todo o XRP que ele precisa ou que ele pode? BlackRock, uma das empresas mais ricas aí que todo mundo fala que detém trilhões, né? Por que que eles não compram todo o XRP? Gente, eu vou passar uma sequência de vídeos aqui para vocês e vocês vão entender, né? Eu creio que vocês já entenderam, mas é bom para fixar na mente, né? Por que que essas empresas não compram todo o XRP, já que ele está muito barato? Ele esteve a 50 centavos e todo mundo já sabia o que que o XRP pode oferecer para o mercado de tokenização, mercado de todo tipo de mercado, né? E vocês vão entender. Ainda falta alguns vídeos, mas os que eu juntei aqui para montar esse quebra-cabeça, você vai começar a pensar um pouquinho diferente e vai ter mais paciência com o seu investimento. Vamos lá. Eu vou começar com esse vídeo bem aqui, ó. O livro Razão XRP é fantástico para pagamentos. É muito barato, é muito rápido, ele pode suportar ativos estrangeiros, e a pergunta com a qual eu luto é: isso é suficiente? Se o livro Razão XRP é fantástico para pagamentos e os pagamentos somam trilhões de dólares, é um mercado enorme. Isso é suficiente? E eu acho que você pode argumentar que não é. Então, o livro Razão XRP não tem nenhum DeFi embutido nele. Tem pessoas que amam o XRP e tem pessoas que amam DeFi, e pode ser que não haja muita interseção. Pode ser que não haja muito interesse, né, por parte das pessoas que querem utilizar DeFi. Por quê? Porque a única coisa que vem de nativo na criação do XRP Ledger é uma DEX. E essa DEX se replica lá no XLM, né? Que quem foi o criador do XRP? Jed McCaleb. Quem foi que criou a primeira exchange no mundo? Ninguém sabe, né? Mas quem foi que criou a primeira exchange que dominou o mercado de Bitcoin? Mt. Gox com Jed McCaleb. E ele pensando em criar uma plataforma muito mais completa que o Bitcoin, ele foi e criou logo, chamou essa galera aí e criaram juntos o XRP com uma DEX embutida. A primeira DEX do mundo em uma rede blockchain. Tem gente que diz que o XRP não é um blockchain. Realmente, ele não é um blockchain. Ele é melhor do que o blockchain. Ele é um livro-razão. O blockchain, para você ter acesso ao que o Satoshi possui na sua carteira, você tem que ter todo um core. Rodando todo um core, ou seja, mais de 500 terabytes de informação. Já a questão do XRP Ledger, você só precisa do último livro razão, aonde ele acumula todas as informações de toda a quantidade de XRP que existe em todas as carteiras, beleza? Então, quem é que poderia não gostar de XRP porque gosta de DeFi? A galera que gosta de Ethereum, né? Em especial, porque a gente sabe que tem Solana, tem N outras plataformas aí, Cardano, que tem DeFi. XRP, ele não veio para criar
O DeFi para os institucionais, ele veio para criar a plataforma para os DeFi ser criado pelos institucionais. Entendeu? Segue próximo vídeo aqui. Mas, a pergunta é, o valor do XRP será o mesmo nos livros contábeis privados do que é no público? David Steinberger. Sim, a proposta de valor do XRP é que ele possui esses pools de liquidez. Já foi explicado para vocês que ele possui esses pool de liquidez. Pool de liquidez é o que, gente? São pares. Você só tem uma pool de liquidez quando você tem um par de moeda sendo negociado em uma DEX, por exemplo, né? Que é aonde você pode se tornar um criador de mercado. Porque você vai depositar o seu XRP, seu RLUSD, você vai depositar todo tipo de moeda criada naquele blockchain, naquele DLT. E aí você deposita lá e vai ter as chamadas pool, né? E essa pool poderia ser o quê? O par RLUSD, XRP. Qual a outra aí? Sologenic, XRP. Você tá entendendo o que é uma pool? Toda pool é um par, tá? E vamos voltar aqui para você ouvir novamente ele falar aqui, ó. Nos livros contábeis privados do que é no público? David Steinberger. Sim, a proposta de valor do XRP é que ele possui esses pools de liquidez. Não há lugar onde o ouro vale o dobro. Se houvesse, levariam. Porque se houvesse, as pessoas simplesmente levariam o ouro para lá, escreveriam, comprariam ouro em outro lugar e venderiam lá. A única maneira de ter um valor muito diferente em dois lugares é se houver muito atrito, e se houver atrito, alguém fará um negócio para remover esse atrito. Então, eu não vejo nenhum. Se tivesse condições dos bancos comprarem o XRP muito mais barato do que está hoje, 2,34 ali, eles comprariam aqui e venderiam em uma outra pool muito mais cara. Seria isso que muita gente estava pensando. Ah, existe 2 XRP Ledger. Não, não existe 2 XRP Ledger. Existe várias pools de liquidez. E cada pool dessa pode impulsionar um valor naquela pool do XRP. Se o XRP vai estar valendo mais ou menos naquela pool. Você pode tirar o XRP de uma pool que está valendo muito e transferir e comprar ou aplicar numa outra pool que está valendo muito pouco. Ou seja, o seu XRP lá vai estar valendo mais do que do outro lado, porque lá já saturou o preço. Então você vai numa pool onde o XRP ainda está barato e você faz um negócio, faz melhor negócio ali, né? Eu imagino que seja dessa forma. E ele ainda fala o seguinte, vamos voltar só um pouquinho aqui. Diferente em dois lugares é se houver muito atrito, e se houver atrito, alguém fará um negócio para remover esse atrito. O que seria esse alguém vai remover esse atrito? É o arbitrador, né? Fazer arbitragem. É você pegar daquela pool que está estourando ali, já está com valor alto. Para você vender ele, você tem que tirar de lá e transferir para uma outra pool onde você pode comprar mais XRPs com aquele valor. Ou seja, você está numa pool de RLUSD e XRP. Você sai daquela pool, né, vendendo, trocando seus XRPs. Em vez de você retirar XRP, você tira RLUSD. Vai lá na pool que está com o XRP um preço mais baixo e troca seus RLUSD por XRP. O que você vai acumular mais XRPs, né? Essa é a arbitragem. E, consequentemente, o preço daqui, que estava muito alto, vai diminuir, porque você vendeu a sua parte e outros vão querer vender a parte deles também, porque todo mundo está no negócio. E quando você entra na pool que está com preço lá embaixo, você eleva um pouco o preço do XRP de lá, ou seja, você balanceia as pools. Isso quer dizer que você está fazendo arbitragem. Isso em pool de liquidez, mas você pode fazer esse tipo de negociação também utilizando as DEX, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui.
escrito, então eu não vejo nenhum cenário realista, onde o XRP tem um valor significativamente diferente a menos que algo esteja errado. Como um bom exemplo de caso, houve um tempo em que o valor do XRP, que chamavam de prêmio Quinti, era muito alto em alguns países asiáticos, mas isso foi porque havia controles de capital, isso foi porque as coisas estavam ruins. Eu acho que isso é um sinal de que algo não está indo bem. A proposta de valor do XRP é levá-lo em qualquer lugar. Se eu te vender ouro e você disser esse ouro só pode ser usado em joias, você pensaria, isso é chato, eu não quero esse ouro. A proposta de valor do ouro é que você tem acesso a toda a proposta de valor do ouro, e então eu não vejo nenhum cenário em que faça sentido cortar pedaços. Cortar pedaços, né? Se nada errado. Ou seja, tem sentido você vender XRP só porque ele armazena valor? Pois é, o XRP pode ser utilizado, para várias coisas, mas o XRP Ledger, que é a rede, pode ser utilizado para várias coisas também. Tokenização em especial é o que a gente mais fala aí, né? Vamos lá, vamos seguir para o próximo vídeo. Mas nossa primeira pergunta, que realmente vai gerar valor para o XRP, principalmente em termos internacionais, com pagamentos empresariais e casos de uso financeiro. Sim, então vocês podem ver a pergunta na tela. Acredito que o grande fator que manterá o XRP em seu papel central é seu lugar privilegiado no livro Razão do XRP. XRP tem um lugar privilegiado no próprio ledger dele. Preste atenção nisso. É o único token no qual você pode pagar taxas de transação. É o único token que cada conta pode receber. O mecanismo de pagamento que entra no Pathfinding sempre busca primeiro a liquidez do XRP. Você prestou atenção na questão que ele fala que é o único token que qualquer conta pode receber. Por quê? Porque qualquer outro token criado dentro do XRP Ledger pode ser ouro tokenizado, ações tokenizadas, títulos tokenizados. Você tem que ter uma linha de confiança. Você não recebe ele simplesmente eu transferindo para sua conta. XRP sim. Você nem precisa de me pedir. Eu vou lá e transfiro e ele cai na sua conta sem problema, tá? E qualquer outro token é necessário uma linha de confiança. Vamos lá. E o XRP é automaticamente transferido por meio do livro de ordens. Assim, a liquidez do XRP é preferencialmente transferida para outros tipos de liquidez apenas a partir do cruzamento de ordens. Portanto, o XRP sempre terá um lugar especial como uma espécie de ferramenta de liquidez no livro razão do XRP. Isso quer dizer o quê, gente? Com relação a esse vídeo aqui, em relação às pools de liquidez, tudo que você fizer tem que pagar com XRP as taxas. Tudo que você fizer, a troca é feita por XRP ou de XRP pela moeda que é um IOO, entendeu? Um RLUSD é um IOO de dólar. Então, só para vocês verem que a importância do XRP Ledger no Ledger. Por isso que aquilo que você tem armazenado na sua carteira, ele tem um valor absurdo, tá? Eu diria para você que você deveria valorizar mais aquilo que você tem na carteira. Eu cheguei a me arrepender mesmo, já falei isso aqui, de ter desfeito de alguns XRPs investindo em algumas tranqueiras no próprio XRP Ledger. Por isso, eu diria para você, vamos valorizar mais o XRP que nós temos na carteira, porque ele pode um dia te surpreender. Vamos lá. Vamos para o próximo. Esse vídeo ele tá em português de Portugal, tá? Qualquer coisa você dá uma pausa aí ou volta e dá uma escutada melhor, porque às vezes dá uma enrolada aí nas informações. É muito sexy quando se fecha um negócio com o banco, sabes? E nós fazemos isso às vezes. Mas eles são muito lentos a agir, demoram muito a executar, são muito conservadores. Nunca vão ser casos de sucesso como a Ripple e é difícil convencê-los a passar os benefícios para os seus clientes, porque isso é arriscado para eles e acaba por evidenciar onde são ineficientes. Por isso, no início focámos muito nos bancos, simplesmente porque um comunicado de imprensa com um banco é algo importante, mas descobrimos que eles são mesmo muito lentos a mexer-se.
Se tudo o que querem é um comunicado de imprensa, agora nós dizemos, olhem, nós queremos mesmo movimentar milhares de milhões de dólares agora, e eles respondem, pois, nós na verdade não queremos muito isso. Aqui é quando ele diz a respeito dos bancos querer que eles fizessem, né, comunicado de imprensa para mostrar para o mundo, né, que os bancos estavam envolvendo com eles, tipo assim, parecendo que queria deixar uma prova de que estava envolvido com a Ripple, mas que eles ainda não tinham a segurança de utilizar XRP Ledger, né? Então ele fala que eles são muito lentos para decidir as coisas e com isso ele não esperava muito dos bancos em um tempo mais rápido aí para decidir essas coisas, né? Ou seja, era mais lento do que a própria Ripple. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui, depois vocês dão uma pausa aí ou volta ele aí e verifica novamente aí as informações para vocês entenderem. Aí, você lembra que aqui ele fala que os bancos eram lentos para decidir? Olha o que esse cara aqui fala. É a respeito do Bitcoin, mas isso serve para qualquer outra criptomoeda. Vamos lá. Você mencionou Jamie Dimon, então vamos voltar a falar sobre Jamie e o JP. Morgana, o que você acha que será a coisa que eles terão que mudar mais ou perderão participação no mercado? E alguém mais vai fazer melhor, mais rápido, atender seus clientes melhor do que o JP. Morgan, o Goldman Sachs. Você pode ouvir os banqueiros em pânico agora mesmo? Mas o que? Só o que? Sente pânico nas vozes deles. Mas aqui está o negócio que é mais... Bem, aqui está o que sempre acontece. Primeiro, a primeira coisa que acontece é que eles tentam dizer, não é nada, e eles fizeram isso. Quero dizer, isso acontece com toda nova indústria, toda nova tecnologia que surge. Os poderes que estão, os incumbentes, o status quo, todos dizem que não é nada. Não, ignore o homem atrás da cortina, isso não é nada. E então, de repente, é grande demais para entrar lá. Você sabe, eles estão pensando, meu Deus, eu tenho que enfrentar isso. E então, de repente, é grande demais para entrar lá. O que ele quer dizer aqui? Que eles ninguém mexe com isso não vamos comprar Bitcoin, não vamos comprar criptomoeda não. Aí quando eles olham, o preço já está lá em cima e aí eles começam a se perguntar como que a gente vai entrar nisso agora, né? XRP está no preço muito baixo, por isso que eu estou trazendo essa thumbnail aqui como referência, porque hoje eles podem adquirir até todo o XRP que tiver disponível no mercado. Depois, se faltar, a Ripple é que vai ter que realmente colocar isso nas exchanges para ser vendido, porque senão vai ter escassez. E isso seria bom? Sim, seria bom para o preço, só que seria ruim para equidade. Lembra dessa palavra? Eu falei para vocês no ano retrasado em um vídeo aqui, onde eu mostrei para vocês e vou repetir aqui, equidade. Quando a gente pesquisa equidade e vai nas imagens, a gente vê essas imagens aqui. Provavelmente vocês vão lembrar o que é equidade por conta dessas informações que eu trouxe aqui, tá? Para vocês. Equidade não é você simplesmente se comportar igualmente quem não tem, né? É você deixar que o outro também participe, né? E é isso que está acontecendo hoje nas criptomoedas, né? Ninguém está comprando tanto XRP assim, mas estão entrando devagarzinho. Lembra lá das terras lá em Dubai? Lembra lá daquela instituição que mexe na área de saúde, que eu até fiz comparação com a SBI também, e ela está investindo em XRP sem esses dois, a empresa lá de Dubai,
né, o governo de Dubai tokenizando terras lá no XRP Ledger e não tem nenhuma parceria com a Ripple nem nada. E tem essa empresa que também não tem parceria nenhuma com a Ripple e está investindo em XRP, né? E aí ele fala aqui, como ele fala, as empresas vão falar assim, os institucionais vão falar assim, e agora vai demorar, como é que a gente faz para entrar nisso? Porque o preço já aumentou, né? Vamos lá. Não, ignore o homem atrás da cortina, isso não é nada. E então, de repente, é grande demais para entrar lá. Você sabe, eles estão pensando, oh meu Deus, eu tenho que enfrentar isso. E então todos se alinham, entrelaçam os braços e dizem, não vamos deixar isso acontecer. Checkpoint 2, né? Onde eles se entrelaçaram os braços e começaram a se unir e bloquear e às vezes até expurgar as pessoas que mexiam com criptomoeda. Brad Garlinghouse foi um exemplo e ele contou essa história aqui, né? Muitos outros tiveram esse problema. Você, às vezes, teve problema por não poder comprar criptomoeda, teve sua conta bloqueada porque você estava transferindo para uma exchange, né? O seu próprio dinheiro. E eles é isso que ele está falando aqui, sobre entrelaçar os braços, né? Entrelaçam os braços e dizem, não vamos deixar isso acontecer. E então continua. E então eles dizem, ok, bem, vamos atrás, vamos processá-los, ou vamos chamar o governo. O que é isso aí? É o caso que ocorreu com a Ripple, né? Vamos processá-los, né? Vamos colocar o governo em cima deles. Não vamos deixar que eles façam a disrupção. Tem mais uma coisa que eles fazem. Eles adotam a tecnologia. Não, isso é no final. Eles vão adotar essa tecnologia. Não, isso é a última coisa que eles fazem. Não, depois do plantio da imprensa, eles plantam as histórias na imprensa, eles entram com processos, eles fazem o maior alvoroço possível, eles tentam envolver seus amigos do governo, e então eles dizem, oh Deus, isso está acontecendo. E aí eles vão lá e participam, né? Mas tem mais, olha só. Então, minha segunda parte da pergunta é sobre a adoção em massa no ZY. E o JTP, a moeda Morgan, fez manchetes no espaço fintech há algumas semanas. Isso é semelhante às criptomoedas tradicionais, porque para mim não parece um produto descentralizado, mesmo que as criptomoedas promovam a descentralização. Então, quais são as diferenças em relação ao que tradicionalmente consideramos como cripto? Bem, deixe-me começar dizendo que acho ótimo para a indústria de blockchain e criptomoedas ter players como o JPM se envolvendo legal. Isso é ótimo. Essa é a única coisa boa que vou dizer sobre isso. Ok, então, me perguntaram isso na semana passada. Eu estava falando em uma conferência da Morgan Stanley e alguém me perguntou, havia esse conjunto de manchetes sobre a moeda JPM. Lembre-se que Morgan Stanley não tem nada a ver com JP Morgan X, tá? Em termos de empresa. Morgan Stanley é de um primo do JP Morgan, tá? Esse cara era da Morgan Stanley que estava me entrevistando. Eu disse, então a Morgan Stanley vai usar a moeda JPM? E ele disse, bem, provavelmente não. E então, bem, a Citi vai usar a moeda JPM, o BofA vai usar uma moeda JPM. É PIZ. E a resposta é não. Todos teremos essas moedas diferentes? Voltamos à falta de interoperabilidade. Então, eu não entendo. Mais uma coisa rápida sobre a moeda JPM. Então, vamos pensar sobre isso. A moeda JPM, eles anunciaram para clientes institucionais. Se você der a eles $1 em depósitos, eles vão te dar uma moeda JPM que você pode mover dentro do livro Razão da JPM. Espera um minuto. Basta usar o dólar. Certo? Bem, eu realmente não entendo. Se você está apenas movendo isso dentro do livro Razão da JPM e tem que ser dólar por dólar, um respaldo 1 a 1. Honestamente, não faz sentido. Na verdade, eu não entendo qual problema isso resolve. Agora, voltando à minha primeira resposta. Se isso resolver o problema de a JPM estar associada enquanto envolvidos com cripto, ótimo. Isso é tudo que eu tenho. E compreendido... Ou seja, se você vai negociar RLUSD dentro
Presta atenção no que ele falou aqui, é muito importante. Principalmente para aquelas pessoas que ainda não entendeu a funcionalidade do RLUSD. Nós estamos partindo aqui para um outro lado, mas nós vamos voltar nas criptomoedas em geral. RLUSD. Se você vai transferir RLUSD nos corredores que tem muita liquidez em dólar, você vai precisar de XRP para quê? Apesar de poder utilizar, você vai precisar de XRP para quê? Se você vai fazer os corredores que têm maior liquidez. O XRP foi feito para quê? Para ter liquidez sob demanda. O ODL, XRP na antiga e hoje Ripple Payment. Você acha mesmo, isso aqui que ele falou resolve o problema que você não entendia sobre RLUSD. Se o RLUSD está num corredor de euro, de dólar, né? Se ele for para um corredor de euro, até o XRP pode ser acessível ali. Por quê? Porque o cara tá com RLUSD, ele troca dentro da rede dele, que é a rede XRP LED, por XRP, envia para a Europa e troca por euro. A mesma coisa para Libra, né? Agora, se ele tiver no corredor RLUSD, que é dólar, para um corredor que vai ter o próprio dólar, para que ele vai usar XRP? Por isso que daqui a um tempo eles vão emitir a moeda euro dentro do RLUSD ali, né? Em vez de ser RLUSD, vai ser provavelmente RLEUR, né? Que vai ser para o corredor do euro, né? Para onde quiserem criar a stablecoin e tiver liquidez, não precisa do XRP. Aí você fala assim, então basta a Ripple criar uma moeda para cada corredor e ninguém nunca precisará utilizar XRP. E quem é que paga as taxas de rede, meu amigo? As taxas de rede, ela pode até não ter muita serventia para você, mas ela gera a chamada escassez. E a cada transação tem que acontecer uma queima. E a cada tokenização tem que acontecer uma queima. E a cada tokenização tem transação que não acaba mais. Porque você tem que ficar fazendo transferências de carteira para carteira. É o tempo todo queimando XRP. Você acha mesmo que eles iam deixar o XRP sozinho, se queimando sozinho e fazendo transferência sozinho, de forma que a escassez que a gente fez as contas que dava para 90 mil anos para queimar o último XRP que existisse, eles iriam perder esse transporte? Não, eles iriam simplesmente criar stablecoin para manipular, né, transações, fazer manipulação de transações nos corredores mais líquido, né? Agora, aqueles que não têm liquidez e que não é a mesma origem e destino, né, idênticos, por exemplo, RLUSD e peso mexicano, eles vão ter que usar XRP, né? E não existe só a moeda XRP. Outras moedas podem ser utilizadas para fazer isso. A XDC, a XLM, né? A HBA também pode, né? Essas que pagam menos taxa, né? Então, a gente tem que parar para pensar que o XRP não é simplesmente só ele no mundo, tá? Vamos aqui continuando para a gente entender mais um pouquinho. Tem uma música chata nesse vídeo, gente, que eu não consegui tirar. Aí mesmo assim dá para ouvir o que o James Dimon fala, tá? Não me importa que o Bitcoin é negociado, como, por quê e quem o faz. Se você for estúpido, o preço do seu erro será pago um dia. Disse que ele pode ser negociado aos $100 mil antes de zerar. Quem se importa com Bitcoin?
A economia mundial é tão grande. Nós movimentamos, J. Pearl sozinho, essas empresas, 6 trilhões. Movimentamos todo esse dinheiro. E o Bitcoin no total, todas essas moedas, são uns 50 bilhões. Talvez $1 bilhão em negociações por dia. E a outra coisa que sempre soube sobre o Bitcoin é que os governos, e isso não é uma declaração tecnológica, um dia eles vão acabar com ele. Os governos gostam de saber onde está o dinheiro, quem o possui, o que você está fazendo com ele. O cara entregou o jogo. O governo gosta de saber onde está o dinheiro, com o que você está gastando, o que você está fazendo com ele, né? Ele entregou o ouro aqui, apesar de todo mundo saber disso, mas ele deixou bem claro, né? Agora, vamos ver, você viu que ele é totalmente contra o Bitcoin, né? Principalmente, mas olha só. JP Morgan vai oferecer Bitcoin para seus clientes, mas CEO diz que não é fã de criptomoeda. Isso aqui no dia 19, ontem, tá? JP Morgan vai permitir clientes comprem Bitcoin, mas banco não fará custódia, afirma CEO. Dia 19. JP Morgan vai liberar compra de Bitcoin para clientes, diz CEO James Dimon. 19. Apesar da nova situação, Dimon reforçou que não é fã de Bitcoin. JP Morgan finalmente permitirá que seus clientes comprem Bitcoin. Ele anunciou que o banco permitirá que seus clientes invistam em Bitcoin, ao mesmo tempo reafirmando seu ceticismo pessoal em relação a cripto. Essa posição paradoxal do gigante bancário ocorre enquanto vários estados americanos incorporam o Bitcoin em suas reservas estratégicas. Até onde essa adoção institucional irá, que nem mesmo os maiores detratores podem mais ignorar. Lembra do carinha falando aqui? Primeiro eles escurraçam ali, né? Fala mal, depois começa a se aproximar, né? Aí eu pergunto, por que ninguém compra o XRP, já que ele está muito barato, né? Fazendo em comparação com o Bitcoin. E o Bitcoin já está caro, né? Já tá caro. E ele diz que não vai fazer custódia, ou seja, você pode comprar e mandar para sua carteira. Ele não quer nem saber. Esse aqui é o CEO da Bank of America. Vamos lá. Ainda existem. Então não é como se estivessem considerando a desagregação das indústrias. E a Beck tem um lá em Washington. Mas sobre cripto, tivemos Brian Armstrong sentado na cadeira. Obviamente, há muita empolgação sobre criptomoedas. O setor bancário, na maior parte, tem se mantido afastado das criptomoedas. Dado o apoio total do presidente Trump às criptomoedas, você imagina que o Bank of America vai estar totalmente envolvido no negócio de criptomoedas. Se tivermos essa conversa em 12 meses, 24 meses a partir de agora, eu separaria esse tipo de... Cripto versus ativos estáveis e movimento digital de dinheiro. Já movemos a maioria do nosso dinheiro de forma digital. Consumidores e empresas já fazem isso. E a pergunta é, qual é o negócio? Prática que você precisa ter para mover outro tipo de moeda. Então, se eles viverem, se as regras entrarem e tornarem isso real, o sistema bancário vai entrar com tudo na parte transacional disso, não anônimos, transacionais, verificados, etc. Ou seja, JP Morgan não vai ter outro caminho a seguir, porque o Bank of America, que Warren Buffett já vendeu até parte das ações, ou todas as ações que ele tinha dela, já está preparada aí, né? Como a gente já viu em outros vídeos também. Então, os bancos, o Bank of America, por que ele não compra o XRP? Tem alguma coisa aí que a gente ainda não conseguiu sintonizar. Vamos continuar aqui. O que você acha das criptomoedas sob o governo Trump, desta administração Trump? O que pode acontecer e o que isso diz? Quer dizer, estamos falando de moedas meme. Não sei se você está acompanhando a moeda Trump, a moeda Melania, e o que isso diz sobre o que está acontecendo. Bem, eu acho que há liquidez. E a liquidez, você sabe, se expressa de várias maneiras diferentes. Acho que a questão mais ampla é se parte disso atingiu a maturidade, se atingiu a velocidade de escape. O tempo é à frente.
Quanto mais tempo ele é negociado, mais a percepção se torna realidade. Para nós, a equação realmente gira em torno de saber se, como uma instituição financeira altamente regulamentada, podemos atuar como transacionadores, de certa forma seguir o dinheiro, e aí trabalharemos com o Tesouro e outros reguladores para descobrir como podemos oferecer isso de forma segura. Número 1. Ou seja, ele já fala mais da liquidez, né? Se qualquer criptomoeda que tenha bastante negociação e ele possui a liquidez, né? Com certeza eles vão participar, eles vão estar envolvidos aí, né? Pelo menos é o que ele dá a entender. Esses vídeos que eu tô mostrando para vocês, gente, são vídeos que a gente assistiu pequenos pedaços deles aí há algum tempo atrás, e depois veio na minha cabeça assim, rapaz, tem alguma coisa que tá acontecendo e a gente não tá conseguindo montar esse quebra-cabeça. Eu tô tentando montar isso aqui para vocês. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Este cara aqui, totalmente contra criptomoeda. Vamos ver? O que eu mais penso sobre a maioria dessas criptomoedas é que elas apenas identificam o quanto de lavagem de dinheiro está sendo feito no mundo, o quanto as pessoas estão tentando mover moedas de um lugar para outro. Então, na verdade, eu acredito que você está vendo a demanda por isso. Mas vamos ser claros, se criássemos uma moeda digital global, uma verdadeira moeda digital global, eu odeio a palavra cripto, uma moeda digitalizada. Então, se todo mundo tivesse tudo, você não teria mais lavagem de dinheiro, tudo estaria entendido, tudo fluiria, tudo seria identificado. Era contra ou não era contra? Nem parece hoje, né? Porque hoje é assim, ó. Aqui ainda o cara tentou dar uma agulhada nele e ele foi lá e defendeu aquilo que ele era contra. Se você vai lavar dinheiro, ele já foi sacado até agora. Então quer dizer que o Bitcoin provavelmente... O Jude? Sim. Ok. O Bitcoin é considerado um índice para lavagem de dinheiro. E por que escolher Bitcoin caso não tenha sido usado? Al Capone nunca teria um Bitcoin. Então presumo que você também esteja falando de Libra. Acho que Libra nem é uma criptomoeda. Agora não. É isso. E não acho que tem algum valor inerente. Eu não quero isso. Especialmente com Mark Zuckerberg envolvido. Pode ficar com o carro, é desligado. Vamos falar sobre o conceito. Esqueça quem o criou e o que ele está tentando fazer. Eu estava na Europa na semana passada e tive que comprar uma pasta nova, porque a minha quebrou lá. Tinha dinheiro consigo? Todas as joias. E quando eu ia assinar o recibo do eletrônico, tem que fazer, eu quero pagar em euro ou dólar. E eu pensei o dólar que eu olhei até a taxa de 3% terrível. Ok? E quando você pensa em todas as pessoas que enviam dinheiro para cima, você sabe que eles podem trabalhar em um país e enviar dinheiro de volta para casa. Eles geralmente fazem isso através de organizações que cobram de 5 a 10%. Há uma necessidade, seja de Libra ou de outra coisa, de democratizar a troca de moedas estrangeiras. Hoje, com computadores e mercados eletrônicos, deveria ser 10 pontos base, 5 pontos base, 9%. E então, eu realmente acredito na ideia em torno da Libra. Não acho que precisamos criar uma nova moeda, mas a tecnologia para calibrar instantaneamente todas as moedas que devem ser feitas, ou quem é esmagado por isso, quem é o dinheiro e um homem que está ganhando dinheiro com isso, o banco, você sabe. Eu acho que é um pouco por dia com isso. Isso é Quem tá ganhando dinheiro com isso? O banco. O cara tá falando que o banco tá ganhando dinheiro com a compra da pasta dele ali, aquele tipo de remessa ali, como se até ontem fosse errado, né? Fosse anormal, né? Vamos lá. Progresso para você, pelo menos chegar ao ponto em que você diz isso sobre legal. Mas ainda não está dizendo sobre o ponto em que ele estava. Mas eu tenho muitas mudanças no Bit, certo? Um pouco de risco assistindo e decidi que pode ser tem que ser alguma forma disso. Chip. É a cesta de corrente, moedas fiduciárias. Mas a criptomoeda está apenas monitorando isso. Pode esquecer isso. Se você tivesse esse mecanismo, em cada transação, você pode minimizar os custos de transação. Vai perder dinheiro, é isso. Cada transação você pode minimizar o custo. Ou seja, toda essa conversa que ele falou aqui, eles estavam envolvidos aqui, Bitcoin e a tal da Libra lá do Facebook, né?
Só que quem é que faz isso hoje? E está fazendo isso hoje? XRP e XLM, né? De certa forma, XRP e XLM. O cara praticamente desenhou o sistema do XRP e XLM ali. Vamos lá. E aqui é ele totalmente... como é que fala? Convertido. Sabe, como um grande defensor das criptomoedas. É o quê? Sabe, como um grande defensor das criptomoedas. O que eu mais penso sobre a maioria dessas criptomoedas é que elas apenas identificam o quanto de lavagem de dinheiro está sendo feito no mundo, o quanto as pessoas estão tentando mover moedas de um lugar para outro. Sabe, como um grande defensor das criptomoedas, do blockchain e da tokenização, quero que a SEC aprove rapidamente a tokenização de títulos e ações. Simplificará e tornará mais fáceis as coisas. Pela tokenização de ações, a BlackRock não terá que votar por procuração, pois cada proprietário seria notificado diretamente sobre os impostos cobrados. Ou seja, pessoal, vocês viram que os grandes players estão se envolvendo com criptomoeda depois de todos eles terem falado mal das criptomoedas, independente se é Bitcoin ou não, tá? A gente vê aqui James Dimon falando. Eu queria ter achado o vídeo que ele participa aqui na CNBC, onde ele fala que seria a última vez que ele falaria com a CNBC relacionada a Bitcoin, qualquer mídia, né? Relacionada a Bitcoin, ele não falaria mais, porque ele falou que não serviria para nada, e realmente o Bitcoin, a única serventia dele até o momento é garantir a reserva de valor, né? Mas quem assistiu a live de ontem, eu fiz uma explicação aqui, né? E a respeito disso, e lá tá mais explicadinho. Eu não vou entrar em detalhes aqui não. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Dessa sequência de vídeos. E aí a pergunta que fica é: por que ninguém compra todo o XRP se ele ainda está barato? Tá muito barato, né? Todas essas instituições, se eles entrelaçassem os braços e falassem assim, ó, vamos comprar 30% de cada uma dessas criptomoedas que vão provavelmente ser adotada para um novo sistema financeiro, para disrupção, eles não ganhariam muito dinheiro, mas alguma coisa eles não vão meter as caras, porque alguma coisa deve ter para barrar isso lá para eles. Eu não sei, tá? A SBI comprou lá no início, teve acesso, né, para pelo menos aí a 8 bilhões de XRP, se eu não me engano. A R3 Corda 5 bilhões, né? Ou seja, por que cada uma dessas grandes empresas não comprou pelo menos 1 bilhão do XRP, né? Muitos de nós vão pensar assim, realmente, se eles não compraram, se eles não fizerem esse tipo de compra, a gente não vai ter preço no XRP, porque eles não acreditam no XRP, eles não acreditam nem no Bitcoin, gente. Eles estão investindo em Bitcoin porque, mais uma vez, a gente vai falar aqui e muitos não vão gostar, né? A Tether inflou o Bitcoin. Se a Tether emitisse a sua moeda no XRP Ledger e ele inflasse o XRP Ledger, ia ficar bonito, não ia? Só que a gente sabia que aquele preço do XRP não era um preço real, né? Agora, a comparação do XRP para o Bitcoin é totalmente diferente. XRP, XLM, XDC,
eles fazem tokenização, tem velocidade, tá? E finalidade, né? Finalidade é quando o tempo que leva para finalizar uma transação, diferente da Ethereum, que eu poderia ter citado a Ethereum aqui, mas não citei pelo fato da falta de finalidade da Ethereum. Então, a gente tem aí 3 principais criptomoedas e duas delas dentro dos Estados Unidos, né? Movendo dinheiro, e não é movendo pouco dinheiro, não, é movendo muito dinheiro. Só que esse muito dinheiro a gente nem consegue ainda sentir no preço do XRP, porque a arbitragem de robôs nas exchanges é muito maior. Ou seja, as exchanges estão achando o máximo, tá? Que os institucionais ainda não entrem no XRP com força, tá? Porque essa arbitragem que eles fazem, alguém entra, o preço vai lá para cima, aí eles vão lá, os robozinhos vão arbitrando até que o preço volte a um patamar, né? Igual nós estamos ali, ó, 3,32 e 33, né? A gente não consegue ver o preço subir porque a quantidade de institucional adquirindo XRP ainda é pouco, né? Apesar de ter muitos confiando no projeto, e esse projeto já não tem mais que confiar, só tem que acreditar agora e adquirir, né? Porque a confiança já foi apresentada durante aí esses 10, 12 anos de existência aí, né? Bom, pessoal, eu não tenho mais nada para falar, espero que vocês usem esse vídeo para pensar, né? Não para você desanimar, mas para você pensar que o XRP, ele tem todo vamos dizer assim, toda uma história ainda para acontecer. Muitos de nós até nem quer mais adquirir, né? Já acha que está com muito na carteira. Tem muita gente, como eu já falei, tem muita gente com 1 Bitcoin, tem gente com 10 Bitcoin, e sonhando que pudesse ter condições de adquirir mais, de ter adquirido mais, né? Arrependido de não ter comprado mais quando o Bitcoin estava valendo $1, $2, $5, $10, né? Apesar do preço do Bitcoin ter condições de subir mais alto, mais rápido, e isso não foi à toa colocar 21 milhões somente de cripto, tá? Por quê? Porque a movimentação do Bitcoin, qualquer movimento faz com que o preço vá lá em cima. E o que eles precisavam lá no início e até hoje? De criar um banco de dados seguro. E qual que era a forma que eles tinham para poder fomentar a ganância ali de hackers e ladrões virtuais? É fazer com que o preço subisse muito rápido, tá? Se não tivesse isso, como é que eles saberiam que o Bitcoin, o estilo do Bitcoin, né, do banco de dados, iria funcionar com segurança? Então é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus e coloque nos comentários aí o que vocês acharam, tá? Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.